O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o Brasil pode rever a adesão ao acordo. A declaração veio logo na sequência de o presidente Lula ter afirmado que não cumpria a ordem de prisão de Vladimir Putin, presidente russo, emitida pelo tribunal em março, caso ele viesse ao Brasil agora, na próxima reunião do G20 no ano que vem. Dino disse que a análise será da diplomacia brasileira. Aqui na CNN Brasil, a Tainá Falcão, minha companheira de bastidores CNN, apurou com fontes do Palácio de Itamaraty que o Ministério das Relações Exteriores não está discutindo sair do acordo do Tribunal Penal Internacional. Então, para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, a Silvia Steiner. Boa tarde, bem-vinda. Silvia, muito obrigado pela presença neste sábado. Depois da repercussão negativa, o presidente Lula voltou atrás e disse que a possível prisão de Vladimir Putin no Brasil seria analisada pela Justiça. Eu pergunto, cumprir o mandado de prisão contra Putin é uma obrigação constitucional? Bom, boa tarde. E vamos dizer, como eu já tenho repetido algumas vezes durante essa última semana, é obrigação e é uma obrigação de status constitucional. A submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, a sua jurisdição, ela foi elevada à categoria de norma constitucional pela emenda 45, isso em 2004. Então, o parágrafo 4º do artigo 5º, que é o artigo que fala dos direitos e garantias individuais. Lá está prevista a submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional. Então, sim, é uma obrigação. Nós ficamos com uma dúvida essa semana em relação da inclusão dessa participação do Brasil na Constituição Federal. Há um artigo, acho que é o artigo 5º, se eu não me engano, que prevê que realmente você tem essa participação e está incluído na Constituição. Mas para sair eventualmente do Tribunal Penal Internacional, isso não está em discussão avançada no governo federal. Mas caso queira, seria necessário aprovar uma PEC no Congresso Nacional ou apenas fazer uma denúncia ao tribunal para retirar o Brasil? Bom, denúncia ao tribunal em hipótese alguma. Você não pode esvaziar uma norma constitucional através de um simples ato quase que administrativo de denunciar ao tribunal. E, no meu entender, apesar de haver algumas pessoas que discordam, sequer a proposta de emenda constitucional pode ser discutida na medida em que a submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional está no artigo 5º, e os direitos e garantias do artigo 5º são cláusulas pétreas. E, de acordo, portanto, com o próprio artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, não serão objeto de deliberação emendas que visem a abolir os direitos e garantias previstos no artigo 5º. Então, eu não vejo como, mesmo fazendo uma ginástica, como poderia o Brasil retirar-se do Estatuto de Roma, que é o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional. Doutora, eu vou chamar a Renata Agostini, nossa analista de política, para a conversa. A bola está contigo, Renata. Como vai, Silvia? Boa tarde, obrigada por estar aqui. Silvia, gostaria de ouvi-la sobre outra declaração que foi dada por Lula, nessa mesma história, mas depois de falar sobre a questão de Putin, mais especificamente depois cobrado, ele chegou a dizer que nem conhecia esse tribunal. O que não para de pé, uma vez que no seu primeiro mandato ele mesmo se comprometeu em enrijecer não só a visão as consequências, né, da adesão do Brasil ao tratado, mas dar também mais instrumentos para que se fortalecesse a visão do Tribunal de Haia. Como a senhora recebeu essa declaração, essas duas declarações recentes? A senhora entendeu como um deslize? A senhora entendeu como uma indicação de talvez a agenda e o compromisso de Lula com o TPI mudaram? De forma mais geral, como a senhora recebeu isso? Bom, eu sempre acho que a boa-fé se presume, a má-fé que se deve comprovar. Para mim, não passou de um deslize. Evidentemente, a ratificação do Estatuto de Roma foi há mais de 20 anos, então, de repente, ficou algo
esquecido ou perdido entre tantas outras preocupações que um presidente da República tem. Então, acho que foi um deslize, acho que isto vai ser superado através de consultas com seus conselheiros mais próximos, os ministros, o próprio ministro Celso Amorim, que foi o grande responsável por toda a campanha que levou a minha eleição em 2003 ao Tribunal Penal Internacional. Então, eu acho que houve, vamos dizer, foi um momento infeliz, de uma fala infeliz, mas que eu creio que logo, logo isso vai estar superado, porque o compromisso do presidente Lula, que é vamos dizer, um presidente progressista e democrático e progressista, não combina com a ideia de se afastar de um tribunal que ele significa para todos os estados um avanço civilizatório na luta contra as violações de direitos fundamentais. Então, eu fiquei preocupada, evidentemente, quando ouvi, mas passei a entender a posição do presidente e creio que tudo vai ser esclarecido agora, em pouco tempo. Professora, Lula tem tentado se colocar como um negociador na relação Ucrânia e Rússia. Ele fez isso e acabou derrapando quando tentou comparar a responsabilidade pela guerra com Rússia e Ucrânia. Depois recuou e disse que a Ucrânia não tinha responsabilidade. E agora faz esse novo aceno em relação ao Tribunal Penal Internacional para que Vladimir Putin possa vir ao Brasil na reunião do G20. A senhora considera que, para ser esse mediador, o presidente brasileiro tem se desgastado mais do que colhendo méritos? Eu acho que essa é uma avaliação que caberia melhor aos cientistas políticos, algo que eu não sou. Eu só consigo analisar do ponto de vista jurídico. Evidentemente, não só o presidente Lula, mas há uma grande parcela até da própria mídia e que trata o conflito na Ucrânia como se fosse uma guerra entre duas nações, quando, na verdade, o que houve foi um crime de agressão, quer dizer, um governo de um país que invade o território de outro. Então, sob o ponto de vista jurídico, a Ucrânia aqui é a vítima, não há a menor dúvida disso. Então, eu, como ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, eu sempre tenho um olhar para as vítimas e não não valorizar o agressor. E eu espero que, com o tempo, vamos dizer, também esse lado da política ou das relações políticas, que são diferentes das relações jurídicas, eu repito, mas das relações políticas seja melhor compreendida pelo governo Lula, porque aqui trata-se de um governo que invadiu o território de outro de forma ilegal, então que iniciou um conflito armado ilegal, e nós temos que ter o olhar voltado para as vítimas. A existência do Tribunal Penal Internacional é para esse fim, é para tornar um olhar para as vítimas de conflitos armados, de catástrofes humanitárias. Então, eu acredito que também, sob esse aspecto, as coisas voltarão ao seu caminho reto, ao seu caminho natural, que é de buscar-se, sim, uma forma de mediar um conflito, mas sempre levando-se em conta quem é o agressor e quem são as vítimas. Professora, só uma dúvida jurídica. No caso, por exemplo, de Vladimir Putin chegar ao Brasil, aterrissar no Brasil, e o Brasil continuar como parte do tribunal, signatário do Tribunal Penal Internacional, a quem cabe a ordem de prisão? É ao Supremo Tribunal Federal? Bom, as formas de cooperação do Brasil com o Tribunal Penal Internacional ainda não foram regulamentadas. O projeto de lei de implementação do Estatuto de Roma no Brasil está parado no Congresso Nacional há mais de 10 anos. Mas eu creio que deva funcionar como um pedido de cooperação como qualquer outro. Então, se houver realmente a vinda do presidente Putin, ele deverá ser detido
na própria entrada no país pela Polícia Federal, e o órgão, me parece, o órgão responsável por tomar as providências necessárias para a entrega dele ao Tribunal Penal Internacional será o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal encarregado de todos os pedidos de cooperação judicial que chegam ao Brasil. E este é apenas um pedido de cooperação judicial, de prender e entregar ao tribunal. Nós Então, a conversamos mim com... me parece... Não, pode terminar, a mim me doutora. parece que essa competência é do Superior Tribunal de Justiça. Não é um pedido de extradição, que aí sim seria competência do Supremo. Seja do STJ. Nós conversamos com Silvia Steiner, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Agradeço também a Renata Agostini pela participação nessa importante entrevista.